Kids, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma história. Vocês lembram qual é o tema que a gente está aprendendo? Parábolas de Jesus, isso mesmo, a gente já aprendeu uma e hoje a gente vai aprender mais outra história. E para começar, eu quero contar uma historinha bem rapidinho, mas antes eu vou chamar uma pessoa, uma amiga que é muito especial para mim, que eu amo de montão, para ela vir me ajudar aqui a contar essa pequena historinha para vocês, tá bom? Eu vou chamar a tia Paulinha. Vem cá, tia Paulinha! Tudo bem, tia Paulinha? Bom, então, essa história que eu vou contar bem rapidinho vai ser um teatrinho bem rapidinho para vocês, tá bom? Nós vamos estar jogando bola uma para outra. Pode jogar para mim, tia Paulinha. Joguei para você e aí você vai jogar com muita força, mas cuidado, mas com muita força em mim, tá? Ai, machucou. O que eu tenho que esperar que ela faça? Que ela me peça perdão, né? Que ela peça desculpas. Mas às vezes o coração dela não tá tão feliz ou não tá tão limpinho para pedir perdão, ou para ela nem foi uma coisa tão triste. Mas e se a gente continua jogando e se eu machuco também a tia Paulinha? O que ela vai esperar também? Que eu peça desculpas, não é mesmo? A gente tem que fazer pro outro o que a gente também espera que aconteça com a gente, tá bom? Obrigada, tia Paulinha. Pode ir lá que agora eu vou continuar contando essa parábola. Na parábola de hoje, Jesus estava conversando com um amigo. Esse amigo é Pedro. Pedro estava lá com Jesus e Pedro faz a seguinte pergunta: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa que fez mal para mim? 7 vezes? Sabe o que Jesus respondeu? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Não só 7, mas 70 vezes 7. Então a gente tem que perdoar muitas vezes os nossos amigos, as pessoas que fazem mal pra gente, né? E a história de hoje, eu vou contar a parábola que Jesus contou para Pedro, para fazer uma ilustração dessa história que ele contou sobre 70 vezes 7. E é a seguinte: um rei, um belo rei, ele estava vendo lá, conferindo a sua lista de quem pagou, de quem não pagou, de quem tinha dívida, de quem não tinha dívida. E aí um certo servo dele devia muito dinheiro, muito dinheiro. Tá vendo, ó? Devia muito dinheiro para ele. E aí sabe o que o rei falou? Vai você, toda a sua família, eu vou prender vocês, eu vou vender vocês como escravos para vocês como forma de pagamento. E aí o servo implorou: não, por favor, rei, por favor, não faz isso comigo. Eu vou tentar pagar você, eu vou pagando você aos pouquinhos. E aí o rei, ele teve misericórdia, ele teve amor por esse servo. Sabe o que ele fez? Ele perdoou toda a dívida que ele tinha. E aí o servo ficou aliviado, né? E aí o servo continuou lá, saiu lá de perto do rei, se despediu do rei, agradeceu muito o rei e saiu, continuou a jornada dele, a caminhada dele. E aí sabe quem o servo encontrou? O conservo, que é o servo do servo. Encontrou ele lá e aí ele lembrou de uma coisa. O servo dele também estava devendo dinheiro para ele, acredita? Mas era bem pouquinho dinheiro, quase nada. E sabe o que o servo fez? O servo pegou o outro servo, começou a brigar com ele, ficou muito bravo com ele, falou assim: você tem que me pagar tudo que você me deve, eu preciso desse dinheiro, você tem que me pagar. E começou a brigar. E sabe o que ele fez? O servo pediu: por favor, tenha misericórdia de mim, eu vou tentando te pagar aos poucos. Mas ele nem quis saber. E sabe o que ele fez? Pegou o conservo dele e jogou ele lá na prisão. Colocou o servo lá na prisão para que ele pudesse pagar essa dívida logo, né? Porque quis deixar ele com medo, né? Mas aí os amigos do servo, os companheiros lá dos servos do rei, viram o que esse servo estava fazendo. E ficaram muito bravos, falando assim: como que você pode fazer isso? O rei não acabou de te perdoar? E sabe o que eles foram fazer? Foram lá no rei,
foram lá até o rei contar para ele, contar tudo o que eles viram, tudo o que aconteceu. E chegou no rei e falou assim: rei, nós vimos o seu servo, aquele que o senhor perdoou a dívida. Ele estava brigando com o servo dele, pedindo dinheiro, e era bem pouquinho. E você, que ele devia muito, você o perdoou. Isso não está certo. E aí o rei ficou muito bravo, muito bravo. Ele chegou perto lá do servo, chamou o servo e falou assim: como que você pode fazer isso? Eu não te perdoei, eu não perdoei a sua dívida alta, e por que você foi fazer o mesmo, você foi fazer o contrário? E aí ele chegou lá perto do rei, e o rei ficou muito bravo com essa notícia. E mandou chamar o servo e falou assim: como que você pode fazer isso? Você devia ter feito o mesmo que eu fiz com você. Eu perdoei a sua dívida era muito alta. E eu perdoei a sua dívida. Por que você fez isso com o seu servo? Isso não foi legal. E aí ele ficou muito bravo. De tão bravo que ficou com ele pela atitude ruim que ele teve, mandou prender ele na prisão também. Colocou ele na cadeia para que ele pudesse aprender com os erros dele. E essa história que eu contei para vocês, ela está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o 35. E aí Jesus termina dizendo assim, ó: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E aí Jesus falou isso para Pedro. Então, essa parábola é a parábola do servo mau. E o que eu quero deixar para vocês é: a gente precisa perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoar a nossa família, perdoar os nossos amigos, perdoar quem fez mal pra gente. Mas vocês sabiam que a gente também precisa liberar o perdão de dentro do nosso coração? Lembra que na história, o rei, ele teve compaixão, ele teve amor pelo servo, ele liberou o perdão do coração dele. E é assim como a gente também tem que fazer. Além de perdoar, a gente gosta de ser perdoado, né? Mas a gente também precisa perdoar. Precisamos deixar isso sair do nosso coração e perdoar de verdade. Esquecer o mal que aconteceu e deixar a vida seguir, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa lição, tá bom? Se vocês entenderam bem, tira uma fotinho. Se você precisa perdoar alguém, eu acho que é uma boa ideia você chegar nessa pessoa e pedir perdão. Seja para o seu irmão quando você briga, seja para sua mãe quando ela pede para você lavar a louça, você fica: não quero. Mas você precisa aceitar o que ela está falando. E sabe quando você se você briga com ela na cabeça, você tem que pedir perdão por isso também, por mais que ela não escute. Jesus vê o nosso coração, Jesus conhece a gente, então nós temos que perdoar e pedir perdão sempre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história. E semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!